Viviana, um outro fato, que hoje já foi pela manhã que isso aconteceu, em que 2 indivíduos invadiram uma residência ali na povoado Baixa, né, do Aragão, em que acabaram baleando uma pessoa após a invasão dessa casa. Houve luta corporal. Detalhes vamos acompanhar agora nesta reportagem. Bandidos invadiram a casa do empresário Guilherme Araújo Batista, de 28 anos, por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira, na comunidade Baixo do Aragão, zona rural de Parnaíba, e um deles efetuou um disparo de arma de fogo no rosto do mesmo. Segundo o tenente Paulo Roberto, 2 indivíduos pularam o muro, invadiram a casa, houve luta corporal entre Guilherme e o agressor armado. As informações colhidas no local é que dois indivíduos não identificados, armados com arma de fogo, pularam o muro da residência, arrebentaram a porta da cozinha, e aí a mãe de Guilherme gritou e o Guilherme entrou ali num contato, né, físico com um deles e foi baleado. Em seguida, os indivíduos conseguiram fugir, para um destino ignorado. Na casa, a gente colheu algumas informações. Foi acionado o SAMU para que atendesse Guilherme. Guilherme foi levado ao EDA para atendimento. E, através da mãe de Guilherme, ela nos relatou que a suspeita dela seria a senhora Samara. Que numa conversa no telefone, ela havia dito que ela é ex-companheira dele, já tiveram um relacionamento. E que numa conversa com a mãe da vítima, ela relatou que ele iria pagar de um jeito ou de outro. Baseado nessas informações, nós andamos atrás de Samara, mas não localizamos no seu estabelecimento de trabalho. Mas acabamos ainda conseguindo localizá-la lá no EDA, onde fizemos a condução, né, dela para a central de flagrante, juntamente com a mãe de Guilherme, para que fosse esclarecida essa situação. A vítima foi levada para o hospital, mas não ficou no local e resolveu ir embora com a bala alojada. Logo após a tentativa de homicídio, a motivação teria sido atrelada ao fim do relacionamento entre Guilherme e a empresária Samara Nascimento Nóbrega, 34 anos, conhecida Barbie, devido a indiretas em uma rede social relacionadas ao fim do namoro, o que foi negado pelo advogado de Guilherme, Márcio Mourão. A Samara não tem relação com esse evento delituoso, ela não tem a menor participação nisso. Ela foi sugada para essa acusação em relação a um sentimento oculto trazido pela sogra, né? É entendível também essa parte, mas ela está aqui para esclarecer os fatos. Sim, eu fui convidado a vir aqui hoje, inclusive a convite do Guilherme, que é a vítima, né? É ex-esposo dela, e pediu a vir, mostrei os prints aqui da conversa com ele, então ele sabe que ela não tem nenhuma relação com esse fato delituoso. O caso foi levado para a central de flagrantes com a finalidade de dar prosseguimento às investigações. Viviana, uma situação bem delicada, inclusive surgiu aí nas redes sociais de que, ao ser, né, Viviana, levado para o Hospital Estadual de Seu Arco Verde e sob a ameaça de morte, né, de que estaria com ameaça de morte, que esses 2 indivíduos que foram até lá fazer esta execução, né, pular o muro e depois entrar em luta corporal contra o Guilherme Batista, e ele segurando este indivíduo, essa arma, o disparo foi efetuado no rosto. A informação que nós temos aqui, Vivi, do policial que foi do lado esquerdo, que teria, né, descido aqui até próximo à clavícula. Mas a gente observa as imagens, João, por favor, coloca para a gente, que ele estava até numa condição tanto que tranquila, né? Aquela imagem inicial de que quando ele estava lá no Hospital Estadual de Seu Arco Verde, disseram que ele tinha quebrado algumas coisas para sair de lá, para não ser morto. Contudo, a outra informação que nós temos de que ele não quis permanecer no hospital foi porque não foi bem atendido, que ficou no corredor, houve demora. Ele achou que estava, né, em condições de sair de lá e descansar em casa. Então, se retirando do hospital ainda com a bala alojada. Nós conversamos, inclusive, com o advogado do Guilherme, que é o Márcio Mourão, como vocês puderam acompanhar a fala dele, em que havia, sim, essa história de uma troca de indiretas nas redes sociais após o fim do relacionamento há um mês, que, enfim, que ele estava solteiro, que ia curtir, que a Barbie também ia curtir, nem que fosse viúva. Então, essas histórias circularam imediatamente nas redes sociais e o advogado lá nos informou que isso não teria vinculação com o caso.
foi um caso adverso. Segundo o próprio advogado, o Guilherme tem antecedentes por furto qualificado de energia, por violência doméstica. Aí a Samara Nóbrega tem também antecedentes criminal por exploração sexual de adolescente. Enfim, as realidades acabam sendo expostas, né, da vida dessas pessoas por conta de um fato como esse e que, infelizmente, Viviane, no caso da SEG, né, ignorado, sem se saber qual a real causa desses dois indivíduos terem invadido a casa do Guilherme e nessa agressão, né, ele tentando se defender, tentando evitar tomar, acredito eu, que a arma do indivíduo acabou sendo baleado no rosto, levado ao hospital, mas que acabou, né, saindo de lá por não ter se sentido bem atendido, uma vez que ficou no corredor. Que história, Viviana! Que história, Daniel. Agora, corajoso, né, do Guilherme de voltar para casa assim tão tranquilamente, porque ele escapou aí por pouco, né, como não ficou esclarecido ainda o motivo, dessa tentativa aí de homicídio contra ele, enfim. Fica a pergunta, o que teria motivado e muita coragem do Guilherme de voltar para casa assim, sair do hospital onde você tem ali uma certa resguarda, e com essa suposta ameaça aí, ou seja, tem alguém aí atrás dele em busca, tentando, né, eliminá-lo, enfim, chamando aí, né, alguém para participar de um suposto crime aí contra ele. Não se sabe ainda, a polícia não esclarece. Ele mesmo, segundo o advogado, acredita ali que a ex-namorada, ex-companheira não tem nada a ver com o crime, mas precisa sim ser esclarecido e que a gente deseja aí é que sorte ao Guilherme, que ele se recupere logo e que não volte a acontecer um fato como esse, né? Realmente acho que a pessoa não tem como viver tranquila numa situação como essa. Isso logo cedo da manhã, às 7 horas, já, né, houve essa invasão e a causa aí segue por ser investigada, tanto a ex-sogra, né, como também a própria Samara Nóbrega, né, foi conduzida até, no caso a Samara, que foi conduzida para a central de flagrantes para prestar esclarecimentos. Ela estava lá quando nós chegamos, ela, né, se retirou. Acredito eu que tenha ido prestar depoimento, mas o advogado do Guilherme, o Márcio Mourão, trouxe para a gente essas informações aí sobre, né, a desvinculação, segundo ele, desse caso, que deve ser ainda esclarecido.